Bom dia, boa tarde, boa noite. Marcelo Paes Barreto, de Guarapari, Espírito Santo, estudando como estudante, como aprendiz, a doutrina espírita desde 1968. Assim também a ciência do direito. Um cientista montou o seu escritório na sua casa e tinha um filho de 3 anos, que era apaixonado pelo pai. E toda vez que o cientista ia trabalhar no seu escritório, o filho queria ir junto para brincar. E ele acabava não podendo trabalhar. Até que um belo dia, ele pegou um quebra-cabeças bem grande, partiu o quebra-cabeças em vários pedaços e pensou, eu vou dar para o meu filho brincar e ele vai demorar a montar o quebra-cabeças e aí eu posso ficar algumas horas trabalhando. E para a surpresa dele, depois que ele deu a tarefa ao filho, pouco tempo depois o filho apareceu com o quebra-cabeça montado. Ele olhou para o filho e falou, mas meu filho, como é que você fez isso tão rápido? E o filho respondeu, pai, de um lado estava o mundo, foi difícil montar o mundo. Mas do outro lado eu verifiquei que tinha a figura de um homem. E foi fácil montar o homem, logo montei o mundo. E a conclusão a que nós chegamos, do cientista, é que nós precisamos primeiro preparar esse homem, para que ele tome conta desse planeta, para que ele seja responsável por este planeta, para que ele estude as leis, conheça o Criador de tudo e de todos, Deus. Conheça as leis que Deus criou, cientifique-se delas, compreenda-as, entenda-as, assimile as regras dessa lei e passe a ser um homem de bem. Logo, o mundo será um mundo do bem. Então, essa é uma matéria que nós estamos precisando refletir. A quem que os ensinamentos devem atingir? Por quem deve começar? Por nós. Nós devemos estudar para nos reformar. Jesus Cristo veio a esse mundo há 2000 anos atrás para fazer um resumo bem pedagógico da matéria divina. E ele fez através de Mateus, Marcos, Lucas e João. Ali está todo o seu estudo. Ele mostrou que fora da lei não há salvação. E que você, ao sair da lei, vai ter que recomeçar sempre. Vai ter que nascer de novo. Para ter as oportunidades de recomeçar. A doutrina espírita veio 1857 anos depois. Exatamente para mostrar que Jesus estava plenamente correto na base pedagógica, com Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos e as cartas de Paulo. A doutrina espírita vem explicar determinados pontos que precisavam ser melhor explicados para que nós pudéssemos melhor enfrentá-los. A reencarnação, a lei de justiça, a lei de causa e efeito, o caminhar para o bem. O Espiritismo, em 5 livros básicos, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, vieram mostrar para nós como é possível seguir as leis de Deus pela razão, pelos nossos próprios esforços e pelo empreendimento em nós de uma profunda reforma íntima, que quer dizer a retirada dos nossos pensamentos, dos nossos
modos de pensar e de agir das coisas erradas e a colocação nos lugares das coisas certas. Isso é a reforma. Isso é a reforma moral. É você conhecer a lei e seguir a lei. É você ter prazer de seguir a lei. É você ter prazer de ser correto, de ser educado, de ser respeitador. Isto é o estudo que se propõe à doutrina espírita, que está à disposição de todas as religiões. Ninguém precisa deixar a sua religião para vir para o espiritismo. Não. É uma proposta para colaborar com o mundo, para que o mundo se melhore, mas não através de falcatruas, de ilusões, de coisas erradas. Nós precisamos ser divulgadores da verdade. Nós precisamos saber escolher os livros seguros. Nós não podemos pegar um livro que diz que tem uma mensagem de Bezerra de Menezes falando coisas absurdas. Doutor Bezerra não ia se prestar a mandar uma mensagem desse livro que vem lá das Minas Gerais, com todo respeito. E o pior é que ainda tem palestrante aqui pegando esse livro e fazendo palestra. É sinal que não conhece nada da doutrina espírita. A doutrina espírita vem para esclarecer. Não é para fazer enganos, não é para fazer ilusão, não é para fazer milagres. Por isso que você tem que estudar. Porque só você conhecendo as leis, as regras, é que você vai aplicar em você. E aí você vai ver como é bom andar corretamente, como é bom andar na linha certa, do direito divino, do direito que está vigente em nossa sociedade. O Espiritismo é uma obra de educação. Logo, você precisa conhecer para aplicar em você, para que você se eduque de acordo com as leis, de acordo com os ensinamentos. Diz Allan Kardec no livro A Gênese: a humanidade tem realizado até ao presente incontáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem que entre si reine a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Ora, você tem que estudar para saber o que é caridade. Você tem que procurar entender o que é caridade no entendimento de Deus. Solidariedade, fraternidade, respeito ao próximo. Nós não poderemos conseguir isso sem estudar, sem a reforma íntima. É impossível. Nós não podemos ficar assistindo palestras de pessoas que estão enganando a nós. E o pior, que tem dirigentes, presidentes de casas espíritas aceitando e convidando. Toda semana. Achando que a casa está cheia porque estão iludindo, estão falseando a verdade. Mas todos vão perder tempo, vão ter que recomeçar tudo de novo. O ideal é o conhecimento. Por isso que a doutrina espírita é só estudo. Transforme a mesa da sua casa numa mesa de estudo. Estude as obras na sequência correta. 1 hora por dia, de 1 a 3 horas por dia, e você vai ver como que tudo começa a mudar. Você vai ver aquela passagem que Jesus disse para João, o apóstolo João: de dentro de você vai sair uma água límpida, cristalina. É a água cristalina, límpida das boas ações, todas embasadas no estudo, na verdade. Vamos ver o que diz o Livro dos Espíritos. Mais de 4.000 itens para ser estudados. Não pode um palestrante querer fazer palestra se não leu isso aqui ao longo de 10 anos, 5, 6 vezes. São 4.000 itens. O progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, de amor e de caridade. Lei que se funda na certeza do futuro.
As pessoas que estão na ignorância acham que é caridade, vai fazendo caridade de qualquer jeito. Não, tem que estudar, e muito, para saber tolerar a si, tolerar o próximo, para saber respeitar a si, respeitar o próximo, para saber conversar, dialogar, ouvir as críticas, os bons conselhos. Tudo isso depende de uma educação profunda no íntimo de cada um. O progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça. Para você entender o que é a lei de justiça, você tem que ler o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, as obras de Leon Denis, as obras de Emmanuel através de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel só através de Francisco Cândido Xavier. Aí que nós vamos entender o conteúdo do que é lei de justiça, de amor e de caridade. Lei que se funda na certeza do futuro. Então, essa lei se funda na certeza do futuro, em que você vai passar pela morte, porque a morte é só uma passagem, mas vai estar do outro lado com as suas obras, as obras do bem e as dos erros, que você vai ter que responder por elas. Queridos amigos, ouçam o chamamento de Deus, estude os meus ensinamentos através de Moisés, Jesus e dos 5 livros básicos da doutrina espírita. Estudem em casa e vocês verão como vai mudar a cabeça, a mente, os pensamentos, os modos de agir, de pensar, os modos de se manifestar. Não haverá mais discórdia, como hoje, uma briga danada, uma ciumeira, uma inveja. Nós vamos devagarzinho transformando a cada um de nós num ser eminentemente crístico, porque cumpre os ensinamentos que Deus enviou através de Jesus. Somente através do estudo nós conseguiremos chegar mais rápido ao patamar da perfeição, da verdadeira fraternidade, da verdadeira harmonia social. Mas para nós termos harmonia social, primeiro temos que ter harmonia íntima. Temos que harmonizarmos-nos internamente, para que de dentro de nós só saia paz e harmonia. Muita paz só com o estudo e com a prática. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será considerado um homem prudente. Jesus Cristo. Grande abraço.